Olá pessoal, hoje vou falar sobre um tema que infelizmente ainda é muito praticado e apesar de tanta informação, de tanta gente contra, ainda existe muita gente a favor e a praticar o bullying. Então hoje eu vou-vos falar sobre o bullying, eu já sofri de bullying. Bem, antes de mais, maltinha, não vou falar de terror nem fantasmas, mas se gostarem deste tema, se ao longo do tempo que têm visto os meus vídeos têm gostado dos temas, eu agora vou começar a trazer uns temas diferentes e vocês podem dar a opinião acerca disso na minha rede social, Facebook, Instagram, e podem falar sobre vocês ou temas que vocês querem que eu fale. Se gostarem, metam like. Se vocês veem que este tema ou os temas que eu abordar têm a ver com vocês, ou vocês já passaram por situações idênticas, ou vivem, ou sabem de alguém que vive situações assim, partilhem para chegar a mais gente. E não se esqueçam de subscrever, dar-me uma força, porque não é fácil estar em frente à câmara e dizer tudo o que passamos, porque não é fácil pelo que vivemos e estar a transmitir aos outros o que já sofremos. Então o meu bullying começou quando eu fui para o meu 5º ano. Eu recordo-me que não era uma rapariga popular, nada disso. Eu até vestia-me assim à Maria Rapaz, com roupas super normais, calças assim à boca de sino, nada de justinho, tudo largo. Era uma rapariga assim despercebida. Era o que eu queria, era passar despercebida. Era muito na minha, gostava muito de estar no meu canto, nada de andar com muita gente. E então havia o grupo na minha turma que foi passando ao longo dos anos sempre comigo, 5º, 6º, 7º até ao 9º ano, e gozavam de mim. Esse gozar, ele começava com a minha maneira de vestir. Recordo-me de estar numa aula de Físico-Química e nós sentávamos por números, um ao lado dos outros. E então eu era o número 4 e o número 5 era um rapaz. Lembro-me perfeitamente, nunca me irei esquecer das pessoas que gozaram comigo. Sei perfeitamente as caras, os nomes, já andaram comigo na secundária e nunca me vou esquecer. Ele chamava a atenção das outras pessoas, do grupinho dele, que gostava de gozar com várias pessoas, eu era apenas uma delas, e dizia: olha lá os sapatos dela, que vergonha, mesmo cigana. Ofendiam-me, deitavam abaixo, era o pior momento da minha vida, porque eu estava na sala e simplesmente tinha que fingir que estava a tomar atenção à sala e à aula, fingindo que não me estava a perceber do que estava a acontecer comigo. E então isso era dia após dia, nas aulas de Física, apesar de eu ter sido sempre uma boa aluna de Física, eu era gozada. Mas isso era mesmo bullying. Eles não tinham motivos para gozar comigo, gostavam era de se achar superiores ao rebaixarem alguém. Eu lembro-me de ir dentro do autocarro, eu e os meus irmãos, andavam 3 comigo na escola, e quando nós estávamos a sair, o autocarro ainda nem sequer estava a parar, só que o condutor tinha logo a mania de abrir a porta. Uma vez empurraram-nos das escadas para fora e caímos todos no chão. Eu fiquei com os olhos todos em sangue, o meu irmão, que era pequenino na altura, acho que andava no 4º ano, caiu com a cabeça no chão. Isso tivemos mesmo que contar aos meus pais porque era algo visível. E não foi só um, foi a vários. E então o pior de tudo é que eles fizeram bullying comigo, mas afetaram que eu amava. Então isso era um bullying ainda mais complicado do que fazerem só a mim. Então eu tive mesmo que contar aos meus pais e eles foram lá à escola, só que não aconteceu nada. Eles continuaram a fazer o que queriam, andavam a maltratar crianças, como eu, uma delas. Não eram pessoas com mais idade do que eu, eram da minha idade. A idade às vezes não tem nada a ver, eles simplesmente querem ser assim e são. Não sei quais são os motivos para o fazerem, talvez tenham problemas em casa, então descarreguem nas outras pessoas, neste caso na escola, ou sofram mesmo de algum problema psicológico, ou então, não sei, existem N causas e eu não sei qual era a causa disso acontecer.
aliás, foram anos da minha vida complicados. E então os anos foram-se passando, eu depois entrei para o secundário, a minha vida foi um bocadinho mais soft. Porquê? Porque na secundária existem pessoas mais maturas que sabem separar o que é brincadeira sério, o que faz sofrer a pessoa e o que podemos brincar e não faz sofrer a pessoa. Era totalmente diferente. Mesmo assim, vocês que estão desse lado sabem que apesar de passar 1 ano, 2 anos, nós recordamos o passado e temos dias menos bons, porque sentimos menos, não é inferiores, mas sentimos, ao recordarmos tudo o que passámos, sentimos que aquele dia pode voltar a acontecer e não andamos tão contentes, não fazemos as coisas bem, não andamos tão atentos e então isso notava-se nos meus dias. Na secundária já era um bocadinho mais popular, mas eu fui popular à minha maneira. Eu não tinha o meu grupinho, eu lidava com toda a gente. Quando fui para a secundária comecei a ser sociável, até que tornei-me com pessoas. Porquê? Porque eu consegui ir crescendo na minha vida, conseguir separar, porque eu sei que as pessoas que gozaram de mim hoje não conseguiram chegar nem uma terça parte do que eu sou hoje, do que eu me tornei hoje como pessoa, dos meus princípios e de tudo que eu sou. Eu hoje amo, eu sei que há muita gente que gostava de ser um pouco do que eu sou. E então isso faz com que o bullying para mim seja algo que me ensinou imenso e que eu possa ajudar quem está a passar pelo mesmo ou até mesmo falar sobre o assunto. Por isso, quando me mandam mensagem, eu respondo, eu falo, eu socializo, eu gosto de ouvir uma pessoa que tem problemas, eu gosto de poder ajudar ou acariciar com simples palavras. A pior situação do bullying é a gente viver dia após dia aquele tipo de vida má no qual nós estamos dentro de uma algo fundo, não é? Que se atirarmos ao mar ele vai até ao fundo e nós vamos também. Isso é a pior coisa que pode acontecer, é nós deixarmos ir. E temos que pôr um basta, deixar a bolha vir acima da água. E foi isso que eu fiz. Porque já tive fases da minha vida muito mais derivadas do bullying. Eu não contava aos meus pais, obviamente a gente quando sofremos não contamos a ninguém, nós resguardamos o nosso cantinho, sofremos, depois não queremos ir à escola, o estudar já é complicado, o socializar então não dá e é muito complicado, é algo que eu não desejo a ninguém. Não quero que ninguém passe, se eu pudesse evitar isso, obviamente que eu estaria lá. Eu sou uma pessoa muito forte, sou uma pessoa que, por mais negatividade que eu tenho ao pé de mim, eu consigo sempre ver o lado mais positivo da coisa e puxar quem está ao meu lado para cima. Eu agradeço imenso a mim própria por ter conseguido fazer isso, apesar de tudo o que eu vivi. Existem imensas coisas que não me recordo, eu só quero que quem me esteja aí a ver nesse lado que se tenha passado por uma situação assim, ou pior, porque eu sei que existem muito piores. Eu tenho atualmente tido relatos e pessoas que têm vindo falar comigo, uma vez que eu sou uma pessoa mais aberta e faço amizades muito mais facilmente, sentem a necessidade de desabafar, desabafam e dizem-me o que aconteceu e eu realmente digo, existe sempre pessoas piores que gente, e sim, existe. Porque o meu bullying foi complicado, mas existem bullings que levam mesmo à morte, infelizmente. Infelizmente sim, porque a pessoa não consegue ultrapassar e vai-se deitando naquela angústia e pensa que não serve para nada, nunca vai servir para nada, é uma pessoa insignificante no mundo, ninguém gosta dela e é muito triste. Então eu peço quem esteja nesse lado a ouvir que saiba que eu também já passei pelo mesmo, milhares de pessoas passaram pelo mesmo. Só para terem noção, eu fiz um Insta Story no meu Instagram e 90% das pessoas já sofreram bullying. Portanto, não és só mais um, são milhares de pessoas no mundo inteiro a sofrer do mesmo e quero que sintas que estás em baixo e que não tens razão de viver. Venhas falar comigo, podes falar comigo, eu vou-te responder, podemos ser amigos ou mesmo queres desabafar, eu vou estar aqui, eu vou deixar o meu Instagram aqui em baixo, aliás está sempre aqui, a minha rede social é a rede que eu mais uso, estou sempre lá, portanto a qualquer hora podes mandar mensagem e eu vou estar presente e quero que saibas que podes contar comigo. Pessoal, maltinha, isto é um assunto que infelizmente, apesar de tanta informação e de tantos suicídios e de tanta gente a mostrar que isso não deveria acontecer, aliás, tanta coisa que não deveria acontecer, mas esta não acontece.
e nós temos de estar preparados e se nós vermos pessoas ao nosso lado que sintam ou que nós vejamos que precisam de ajuda, que às vezes elas não contam, a maioria da parte das pessoas, das crianças não contam, sim, porque não são só crianças nem adolescentes, também existem adultos que esteja a acontecer, vocês ajudem, mesmo que seja um pouquinho, ajudem. É fácil, basta querermos e tudo muda, acreditem, tudo muda. Bem pessoal, isto foi um bocadinho emocionante para mim, não estou habituada a falar assim, a expor o que sinto e o que vivi e espero que tenham gostado, que se já viveram ou passaram por algo, deixem nos comentários ou mandem mensagem, falem comigo, eu vou estar sempre on para vocês. Se querem que eu continue a falar assim de coisas mais íntimas e difíceis de puxar cá para fora, ponham like, isso é uma grande ajuda, isso vai fazer com que eu sinta que estou no caminho certo e que ao falar com vocês e a contar certas coisas vou fazer diferença. Então maltinha, não se esqueçam de pôr o like se gostaram e um beijinho muito grande para toda a gente do mundo, bons, maus, pessoas que não deveriam fazer certas coisas, meninos, meninas, toda a gente do mundo. Um beijinho muito grande e que estejam todos bem, que isso é o mais importante. E ao pé dos que amam não, porque não podemos ainda estar, mas que tudo vai ficar bem e rápido. Um beijinho.